Olá, eu sou a professora Simone e venho trazer mais uma prova de concurso para nós trabalharmos juntos e você conhecer essa, que é uma das bancas mais famosas em concursos públicos pelo Brasil, a Sebrasp. É uma prova do Ministério Público do Estado de Ceará, aplicada em 2020. Vamos lá? A prova é essa aqui, retirada do cargo de analista de sistemas do Ministério Público do Estado de Ceará, e eu quero que você observe uma particularidade da Sebrasp. É normal essa prova da Sebrasp ter alguns itens para serem julgados. E aqui, então, temos os itens, as afirmativas. O que você tem a fazer no concurso é julgar se a afirmativa é certa ou errada. Ô, Simone, mas isso é muito fácil, é só marcar certo e errado, eu tenho 50% de chance de acertar, não é isso? Não. Por quê? Porque a Sebrasp faz a pontuação da seguinte maneira: para cada afirmativa acertada, você ganha 1 ponto. Se você marcou a resposta errada, você perde 1 ponto. E você deixa de pontuar se você marcar em branco ou se marcar duas alternativas. Então, é muito arriscado para você ficar chutando certo e errado sem saber o que está se passando no texto, ok? Então, vamos às perguntas aqui. Eu queria chamar a sua atenção para a 118 e a 119. São duas perguntas que não requerem que você faça leitura detida do texto. Você vai simplesmente até a linha 14 e depois vai até a linha 24 para resolver essa questão. Isso é feito de maneira bastante fácil e direta. E aí você fica com outras 3 perguntas para responder. O problema é que a 116 aqui está pedindo o propósito do texto, que seria dar conselho que ajude a novos supervisores. E não tem como você verificar isso se você não ler exatamente o que o texto está apresentando. E outra coisa que aparece aqui é que, de acordo com o texto, quando um novo supervisor começa o trabalho, ele ou ela deveria fazer mudanças rapidamente. Isso aqui causa alguma estranheza, né? Fazer mudanças rapidamente. Eu suporia que ninguém recomenda que as pessoas saiam fazendo mudanças rapidamente assim que assumem um cargo. Mas a gente precisa ver isso no texto, né? Para confirmar ou retificar isso. Continuando aqui, a gente tem a última pergunta. O autor sustenta a ideia que é produtivo passar tarefas para membros de equipes diferentes, de acordo com suas habilidades e características, e então ser estratégico sobre quando checar sobre seu progresso. Então, o pedido aqui é você classificar se realmente está correto que o autor sustenta a ideia de que é produtivo distribuir tarefas de acordo com as habilidades dos membros da equipe e escolher momentos estratégicos para verificar o andamento dessas tarefas. Então, não tem jeito, a gente tem que ler o texto mesmo, né? São essas 5 perguntas, mas, para nossa sorte, o texto é curtinho, ele é organizado aqui em tópicos, nós temos 4 recomendações, e ela começa aqui com o primeiro parágrafo. Enquanto um novo supervisor, existem muitas quedas ou coisas que caem. Eu não sei exatamente o significado da palavra pitfalls, mas você não tem que dominar o glossário, o dicionário da língua inglesa para entender aqui que aqui está falando de uma dificuldade, porque fall é cair. Então, existem alguns problemas que, se evitados, podem promover uma transição mais leve ou homogênea, sem muitos percalços, e um ambiente de trabalho saudável. Aqui estão 4 dicas para garantir que você navegue com sucesso nesse terreno não familiar, enquanto evita erros que podem stime. Stime eu também não conheço esse verbo. Gente, você não precisa saber todos os verbos da língua inglesa, mas você concorda que aqui ele está puxando para um significado negativo? Vamos ver a frase? Aqui estão 4 dicas para fazer você navegar com sucesso esse terreno não familiar, enquanto evita erros que possam o quê? Minar. Só posso entender que é um verbo ruim, que você tem que evitar erros que possam minar
a produtividade da equipe e a coesão. Então, a gente passou aqui por duas palavras que eu não conheço, já estudo há bastante tempo em inglês, mas isso não foi impeditivo nenhum para eu entender o significado global e até localizado do parágrafo. Você tem que ter essa liberdade, não ficar traumatizado assim que você se depara com uma palavra desconhecida, porque isso é normal, nem mesmo em português nós conhecemos todas as palavras, então você tem que ter essa liberdade de ficar tentando captar o sentido do texto a partir dos elementos do contexto mesmo, que estão te localizando e dando uma situação. Vamos à primeira dica. É uma maratona, não uma corrida de velocidade, um sprint, né? Não é aquela corrida de velocidade, o Usain Bolt. Pergunte à equipe por input sobre como melhorar os processos e a dinâmica da equipe geral. Então, faça mudanças incrementalmente de maneira progressiva. Isso permite a todos tempo para adaptar para o novo modo e trabalhar qualquer kinks que podem aparecer. Qualquer kinks. Kinks eu vejo que são obstáculos, coisas ruins, quaisquer problemas que possam aparecer. Novamente, eu não conheço essa palavra, ou pelo menos não a domino com segurança. Então, pelo contexto geral e a situação que está sendo narrada, a gente só pode concluir que ela significa problemas, percalços. Quer ver a frase de novo? Isso permite a todos tempo para se adaptar à nova maneira e trabalhar quaisquer dificuldades que possam aparecer. É o KINS. Solicite feedback, seja inclusivo e leve as coisas um passo de cada vez, one step at a time. Vamos para a dica número 2. Be an even-handed leader. Esse even-handed é daqueles adjetivos criados, né? O que é uma coisa even? Even é uma coisa par, ela é equilibrada, even. Even é quando eu não puxo nem para um lado nem para o outro, ela está pareada. Então, uma mão pareada é um líder de mão pareada. Então, ele não pende para um lado e nem para o outro, o que nos leva a crer que é um líder imparcial, ele não pende para um lado da firma nem para um lado da equipe, ele tenta ser isento. Aí vamos aqui ao parágrafo. Novos supervisores, geralmente, podem mudar entre ser um membro do time e um líder. Eles podem, vamos dizer, ele oscila, eles podem oscilar. É importante que o supervisor deixe os sentimentos pessoais em casa e vista o chapéu de gerente no trabalho. Todo mundo deve ser tratado de maneira equitativa, significando que todos os membros da equipe estão conseguindo as mesmas oportunidades e feedback desenvolvimental. Então, feedback para que eles se desenvolvam. Vamos para a dica 3, então. Delegar. Delegue. Supervisores devem conhecer cada um dos seus direct reports. Você pode até conhecer os reports como relatórios, são documentos que trazem uma descrição do que aconteceu. Mas veja que aqui o reports tem outro significado que você pode captar a partir do texto. Os supervisores devem conseguir conhecer cada um dos seus reports diretos, cada um dos seus reportes diretos, as pessoas que os substituem, e descobrir exatamente o que eles fazem em seus papéis e como eles fazem isso da melhor maneira. Então, delegue tarefas de acordo. Quanto melhor o supervisor conhece a equipe e suas forças individuais, tanto mais confiança pode ser colocada em membros da equipe para executar a tarefa à mão. Vamos à dica final?
Evite a armadilha de microgerenciamento. Veja aqui, você pode até estranhar essa palavra no início, mas você vê que ela é uma palavra grande, mas se você quebrar aqui, ó, você tem o verbo manage, que é o verbo gerenciar, ele formado por um substantivo abstrato. Management seria o gerenciamento. Antes do gerenciamento, que é o management, a gente tem o micro, que é o micro. Então, é o microgerenciamento. Você tem que ser capaz de olhar para a palavra e tentar quebrar essa palavra em constituintes que você conheça, a fim de fazer com que a sua leitura seja mais eficiente. É claro que você não precisa dominar todas essas palavras, até porque muitas delas são criadas no momento da escrita, como a gente viu lá o even-handed leader, o líder com a mão equilibrada. Você tem que estar preparado com ferramentas para ver essa formação de palavras, que é muito rica e é praticamente imprevisível em inglês. Novos supervisores podem se sentir obrigados a microgerenciar o trabalho da sua equipe. O microgerente, muito provavelmente, apenas quer estabelecer o controle sobre o processo para ajudar a garantir a qualidade do produto final. Ao invés disso, um supervisor forte não apenas delega tarefas, mas delega autoridade, que instila respeito e confiança que a equipe é capaz de completar a tarefa. Interrupções constantes são um produto do microgerenciamento, que podem levar à produtividade geral abaixada e o moral baixo também. Então, é um texto que não tem muitas dificuldades, apesar de você encontrar ali algumas palavras que são desconhecidas, mas com as suas estratégias de leitura você é capaz de captar o sentido geral do texto. Vamos então às respostas? Aqui na 116 a gente tem o propósito do texto é dar conselho que ajude novos supervisores. Isso a gente vê logo aqui no início, por quê? A gente vê aqui, como um novo supervisor, existem alguns caminhos de queda que, se evitados, podem promover uma transição mais equilibrada e um ambiente de trabalho mais saudável. Aqui estão 4 dicas. Então, logo aqui de cara, a gente vê 4 dicas para garantir que você tenha sucesso ao navegar esse terreno não familiar. A gente vê, então, que o objetivo do texto é realmente dar dicas. Então, é conselho que ajude a novos supervisores. Essa afirmativa, então, é correta, certa. Na próxima afirmativa, nós temos, de acordo com o autor, quando um novo supervisor começa o trabalho, ele ou ela deve fazer mudanças rapidamente. Isso não é verdade quando a gente vê aqui, se eu não me engano, é aqui no 1. Faça mudanças incrementally. Você vai fazendo progressivamente, como um incremento sempre. Isso permite a todos tempo para se adaptar para a nova maneira e para resolver quaisquer obstáculos que possam surgir. Então, a transição não pode ser feita de maneira rápida, não pode fazer mudanças rapidamente, isso pode chocar a equipe. Nós vimos aqui na 118 a palavra even-handed, como é usada no texto, é um sinônimo com imparcial, e foi exatamente isso que nós vimos aqui. Seja um líder com a mão equilibrada, sem pender para um lado e para o outro. Então, esse líder com a mão equilibrada é um líder imparcial. Even-handed, você pode botar be an impartial leader. Também se encaixa aqui no título dessa dica número 2. Então, ele é um sinônimo. Essa aqui é um sinônimo. Essa aqui, então, é certa. Nós tivemos, então, certa, errada e certa. A próxima. No texto, a palavra reports refers to written records of the work that has been accomplished. No texto, a palavra reports, que eu chamei atenção lá na leitura,
refere-se a registros escritos do trabalho que foi atingido ou foi conquistado. A gente viu lá no texto, isso eu também não sabia, viu, gente? Eu adivinhei ou eu fui capaz de acompanhar o fluxo do texto para entender que reports são pessoas e não documentos. Vamos retomar aqui rapidinho? Os supervisores devem get to know, devem conhecer cada dos seus direct reports. Até aqui poderia ser os relatórios, mas vamos continuar. E descobrir exatamente o que eles fazem nos seus papéis e como eles fazem isso melhor. Então, obviamente, reports não são relatórios, não são documentos escritos, são pessoas que substituem, são os substitutos diretos de um supervisor, a pessoa a quem alguém deve se reportar na ausência do supervisor. Então, a gente vê aqui que a 4 também é errada. Report se refere não a written documents, mas se refere a people, pessoas. Por fim, a gente tem aqui o autor sustenta a ideia de que é produtivo distribuir tarefas para membros de equipe diferentes, de acordo com suas habilidades e características, e então ser estratégico sobre quando checar sobre seu progresso. E a gente viu isso lá no último parágrafo. Eles podem ser obrigados a micromanage, não é aqui, né? Não é aqui sim, é. Ele é um supervisor forte, não apenas delega tarefas, mas delega autoridade, o que instila respeito e confiança de que o time é capaz, de que a equipe é capaz de completar a tarefa, de completar o trabalho. Interrupções constantes são produto de microgerenciamento, que podem levar à produtividade geral baixada e o morale também baixado. A gente vê aqui, então, constant interruptions. A pessoa tem que distribuir a tarefa e ser capaz de delegar a autoridade, não ficar verificando se a tarefa foi cumprida, o andamento da tarefa. Isso pode gerar baixa produtividade e baixar o moral da equipe. Então, obviamente, a gente está vendo aqui que o supervisor é produtivo, que o supervisor distribui as tarefas para os membros de acordo com suas habilidades e características e seja estratégico sobre quando checar seu progresso. É isso, então, essa seria a verdadeira. Nós estamos, então, certo, errado, certo, errado, certo. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado da leitura, que eu tenha clareado e deixado você mais tranquilo para abordar um texto em idioma nativo, sem ser um texto adaptado para fins didáticos. É um texto que pode ter sido adaptado para a prova, no sentido que ele foi cortado ou reduzido um pouco, mas a linguagem é a linguagem que a gente vê no dia a dia do jornalismo e de outros textos acadêmicos. Eu convido a você para participar do meu grupo no Telegram, onde eu tenho semanalmente atividades de simulados de inglês e com correção automática. Você pode ver lá mesmo no grupo se você acertou ou não a sua compreensão leitora. E conte comigo no Tira Dúvidas também, exclusivo lá no grupo, ok? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Bye, bye!